O Blast revelou ao Saitama e ao Flash as informações que ele tinha sobre o fundador da Vila Ninja. E além disso, do nada surgiu um inimigo que sem dúvidas é de nível Deus. Então, fica comigo depois da vinheta. No começo do capítulo vemos o Flash dizendo ao Blast para ele parar de ficar falando a respeito do Saitama. Afinal, o ninja da classe S não foi até ali para ficar conversando a respeito do seu discípulo com o Blast, mas sim para perguntar ao herói Rank 1 da classe S a respeito do God. Porém, o Blast simplesmente diz ao Flash que é melhor ele deixar a questão do God de lado, pois se por acaso o Flash vier a lutar contra o God em algum momento, ele será morto com toda a certeza. E ao ouvir essa resposta do Blast, o Flash fica bastante irritado, e por isso ele diz que, diferente do que o Blast pensa, ele não é fraco, e que o fato do herói Rank 1 da classe S ter superado a velocidade dele durante o primeiro encontro dos dois não quer dizer nada. Lembrando que no capítulo 139 o Flash tentou atacar o Blast de surpresa, apenas para testar a força do lendário herói da classe S. Porém, o Blast conseguiu facilmente desviar dos golpes do Flash e se posicionou atrás do ninja da classe S. Pois é, pelo jeito o Blast gosta de chegar por trás nas pessoas. Mas enfim, que o Flash diz ao Blast que ele não vai descansar enquanto ele não fizer o God em pedaços. E ao escutar isso, o Saitama pergunta o porquê do Flash estar tão determinado a derrotar o God. Afinal, o Flash nunca se encontrou com o God, e portanto não tem nenhum motivo para ele estar com tanta raiva a ponto de não poder ficar de fora da batalha contra o Deus Maligno. E bom, após ouvir a pergunta do Saitama, o Flash apenas diz que para explicar o porquê dele querer tanto derrotar o God, primeiro ele vai precisar contar uma longa história. E nesse momento o Careca muda de ideia e diz que então o Flash pode deixar isso pra lá. Porém o Flash começa a contar a história mesmo assim, deixando o Saitama furioso com ele. Mas enfim, que durante a história do Flash ficamos sabendo que a Vila Ninja onde ele foi treinado era especializada em formar assassinos de alto nível. E também vemos que o prédio onde os recrutas eram treinados tinha o formato de um cubo negro que se parecia muito com os cubos do God. E além disso existiu uma espécie de barreira que impedia que qualquer pessoa comum pudesse se aproximar daquele lugar. E em seguida o Flash revela que certo dia ele e o Sonic desceram até os andares subterrâneos da Vila Ninja, e que eram inacessíveis aos recrutas. E lá eles viram um cubo negro com o mesmo formato da vila sendo guardado dentro de uma caixa de vidro. E naquele momento ficou óbvio para os dois que a Vila Ninja tinha sido criada tendo aquele cubo como inspiração. E além disso, eles também encontraram uma espécie de cápsula de recuperação dentro da qual havia um homem de aparência monstruosa se recuperando de vários ferimentos. E em seguida o Flash disse que aquele homem era o fundador da vila, cujos ninjas nunca mencionam o nome e apenas se referem como sendo aquele homem. E depois de falar sobre essas coisas que ele viu quando era criança, o Flash começa a dizer que ele presume que o líder da Vila Ninja tenha recebido os poderes do God, e que ele tinha o objetivo de treinar assassinos que fossem leais ao Deus Maligno. E por fim o Flash diz que provavelmente era por isso que as crianças treinadas na vila eram tão maltratadas, já que o objetivo do líder da vila era fazer com que todos os recrutas sofressem uma espécie de lavagem cerebral para se tornarem meras máquinas assassinas desprovidas de qualquer tipo de emoção. E depois de dizer isso, o Flash pergunta ao Blast se essa conclusão que ele tirou está correta. Porém, o herói número 1 apenas diz que ele entende que o Flash esteja tão enfurecido a ponto de querer se vingar do God por tudo que ele acabou sofrendo durante seu treinamento na Vila Ninja. Mas mesmo assim, o Blast não pode aceitar a ajuda do Flash. E em seguida, ele revela que aquele homem, como os ninjas da vila costumavam chamar ele, possui um nome, que é Empty Void, ou Vazio do Nada se você preferir. E além disso, antes de se tornar um escravo do God, ele era parceiro do Blast. E então vemos que o Flash, a Manako e o Saitama ficaram surpresos com essa revelação do Blast. Mas o mais surpreendente de tudo, na minha opinião, é o fato do Saitama estar prestando atenção na história. Enfim, que depois o Blast diz que 15 anos atrás, o Empty Void acabou entrando em contato com o God enquanto eles estavam em uma missão de coletar os cubos do Deus Maligno que estavam espalhados pelo mundo. E graças a isso, o God transformou o Empty Void em seu escravo, provavelmente enganando ele de alguma forma. E depois o Blast ainda fala que o fato dele ter falhado em eliminar o seu antigo parceiro após ele ter se tornado um escravo do God, torna ele de certa forma responsável pelas atrocidades que aconteceram na Vila Ninja graças ao Empty Void.
E após dizer isso, o Blast também fala que por isso tudo ser culpa dele, ele quer resolver esse problema por conta própria, e portanto o Flash deve ficar de fora. Porém, em seguida o Flash pergunta ao Blast se por acaso ele deixou o Empty Void vivo de propósito, afinal os dois foram parceiros por um tempo, e isso pode ter feito o Blast hesitar no momento de dar o golpe final nele. Mas então o Blast disse que esse não foi o caso, pois 15 anos atrás ele e o Empty Void tinham um nível de poder muito parecido, e em condições normais uma luta entre eles acabaria empatada. Porém, após ter recebido os poderes do God, o Empty Void ficou muito mais forte do que o Blast. Mas mesmo assim, de algum modo, o herói número 1 conseguiu causar um ferimento sério o bastante no seu antigo parceiro que forçou ele a recuar para poder se recuperar. E galera, o mais interessante disso é que o Blast de alguma forma sabia que o ferimento que ele causou no Empty Void ia levar 15 anos para ser curado. E isso é bem estranho para dizer o mínimo, portanto eu acho que é bastante plausível que o Blast tenha algum nível de clarividência. Afinal, a forma como ele está sempre ligado nas coisas que estão acontecendo na Terra, mesmo estando em lugares distantes do universo, é bastante suspeito. Mas enfim, que depois o Flash diz ao Blast que é óbvio que ele deixou o antigo parceiro dele escapar por ter hesitado na hora de dar o golpe final. E depois de dizer isso, o Flash ainda dá um sermão no Blast, dizendo que o herói que ocupa o rank 1 da classe S não pode ser molenga desse jeito. E em seguida o Flash também diz que se o Blast não quiser falar nada a respeito do God não tem problema, pois ele vai dar um jeito de descobrir as coisas por conta própria e depois vai eliminar o God sozinho. E por fim o Flash ainda dá um alerta pro Blast, mandando o herói número 1 ficar fora do caminho dele. Mas enfim, que na sequência, esse careca aí, que com certeza não é o Saitama, afinal o Saitama jamais teria prestado atenção numa história tão longa, pergunta ao Blast o que ele pretende fazer agora a respeito do antigo parceiro dele. E então o Blast diz ao careca que é por isso que ele está ali no QG da associação, pois ele e o City estão prestes a assistir um experimento. E logo após ele dizer isso, eles são informados que o experimento está prestes a começar. E nesse momento podemos ver que tem 3 monstros amarrados numa sala ao lado do lugar onde eles estão. E inclusive vale dizer que esses monstros eram lutadores de artes marciais que participaram do torneio Super Fight durante a 2ª temporada, e eles se monstrificaram por comerem células monstro do Orochi. Mas enfim, que na sequência esses 3 monstros começam a ser eletrocutados. E o motivo disso é porque o City e o Blast querem tentar reverter a monstrificação deles. Porém, o experimento acabou fracassando, pois os 3 quase morreram graças aos choques antes de ter qualquer tipo de progresso na desmonstrificação deles. E por isso o City mandou interromper os experimentos. E galera, uma coisa importante é que assim como na versão anterior desse capítulo, a Manako se desesperou. Afinal, ela ficou pensando que ia ser a próxima cobaia a ser eletrocutada. E por isso ela disse que não adiantava de nada tentarem fazer isso com ela, pois ela não tem origem humana. E bom, a diferença é que isso foi tudo o que ela falou. Lembrando que na versão anterior desse capítulo, a Manako explicou que ela nasceu a partir do cérebro da Gyorogoro. Afinal, a Psychos teve que remover o cérebro da Gyorogoro para poder controlar ela à distância com seus poderes psíquicos. Porém, como nessa nova versão a Manako não disse nada a respeito dessa história, então é possível que a história de origem dela seja modificada de alguma forma. Mas enfim, seguindo com o mangá, na sequência vemos que um dos monstros que estava sendo eletrocutado voltou por conta própria até o local dos experimentos. E depois ele mesmo se prendeu e pediu para que continuassem dando choques nele. E então ele explicou que ele não quer mais continuar sendo um monstro. E graças à determinação desse monstro, o City deu permissão para que os experimentos fossem reiniciados. E então ele voltou a ser eletrocutado. Porém, diferente de antes, dessa vez a cientista da associação percebeu que as células dele começaram a se desmonstrificar. No entanto, a monstrificação dele não chegou a ser completamente revertida, mas isso já foi o bastante para provar que é possível sim criar uma cura para a monstrificação. Só que tanto o Blast quanto o City perceberam que essa cura não pode ser forçada em qualquer monstro, pois ela depende do estado psicológico de cada um. Afinal, ficou bem claro que o avanço que foi feito com esse último monstro foi graças à determinação dele em querer voltar a ser humano. E inclusive o City chegou a mencionar que o Silverfang relatou que o Garou voltou a ser humano graças à sua própria determinação, e não pelo fato dele ter sido derrotado em combate. Afinal, apesar do rosto do Garou ter voltado ao normal graças ao soco que ele levou do Saitama, a monstrificação dele só foi completamente revertida depois que ele passou um tempo meditando embaixo de uma cachoeira.
Mas enfim, que após terminar de assistir aos experimentos, o Saitama pergunta ao Blast se por acaso o objetivo dele é descobrir uma forma de reverter a monstrificação do seu antigo parceiro. Porém, antes mesmo que o Blast pudesse responder, o Flash disse que esse experimento que eles viram provou que para reverter uma monstrificação é necessário que haja muita determinação do monstro em querer voltar a ser humano. No entanto, eles não sabem se ainda existe algum resquício de humanidade no Empty Void. E além disso, também existe a possibilidade do líder da Vila Ninja ser forte demais para ser capturado vivo. E galera, nesse momento o capítulo fica completamente diferente da versão anterior, pois do nada o Blast sente que tem algo muito sério prestes a acontecer. O que aliás reforça que o Blast pode ter algum nível de clarividência como eu tinha teorizado antes. E bom, após ter sentido o que estava prestes a acontecer, o Blast rapidamente reuniu uma grande quantidade de energia nas mãos, e depois ele criou uma espécie de campo de força ao redor do QG da Associação de Heróis. Sendo que em seguida um buraco negro surgiu dentro desse campo de força e simplesmente transportou o QG dos heróis inteiro para uma outra dimensão. E logo em seguida vemos o motivo do Blast ter feito isso, pois do nada o lugar no qual o QG da associação ficava foi cortado como se tivesse sido atingido por várias lâminas gigantes. E logo após esse ataque cortante que foi direcionado ao QG da associação cessar, o Blast então transportou o QG da associação de volta ao lugar onde ele ficava antes. E inclusive nesse momento foi possível ver o quão brutal foi o ataque cortante que foi usado contra o QG da associação, já que várias fendas enormes foram abertas nos lugares onde o chão foi cortado. E na sequência vimos o Blast levar o Flash, o Saitama, o City e a Manako para o lado de cima do prédio onde eles estavam. E então o herói número 1 revelou que todos esses cortes foram feitos pela técnica da espada dimensional do Empty Void. E que ele fez isso apenas para dar as boas-vindas ao Blast e mostrar que ele está completamente recuperado dos ferimentos. Pois é galera, esse ataque gigantesco foi apenas um aceno do Void pro Blast. E aliás, no momento em que o Flash escutou que todas essas fendas no solo foram causadas por uma lâmina, ele ficou completamente paralisado de medo. Afinal, ele não esperava que o líder da Vila Ninja fosse tão poderoso. E inclusive, agora sim o Empty Void está no nível de um verdadeiro arauto do God, já que aquela versão dos capítulos que foram revisados estava completamente ridícula, pois ele dava a impressão de ser apenas um pouco mais forte do que o Flash. Mas agora ficou bem claro que assim como o Boros, o Garou e a Psychos, o Empty Void também é uma ameaça de nível Deus. Tanto que o Saitama chegou a perguntar ao Blast se ele se considera capaz de vencer um inimigo tão forte. Sendo que o herói número 1 respondeu a pergunta do Careca dizendo que ele vai ter que descobrir na prática, afinal 15 anos atrás o Void era muito mais forte do que ele. Porém em seguida o Blast dá ênfase ao fato de que ele não passou esse tempo todo de bobeira, sugerindo que agora ele está pelo menos no mesmo nível que o Void tinha da outra vez que eles lutaram. E galera, falando a respeito do nível de poder do Blast e do Void, eu acho importante destacar que 15 anos atrás o Blast foi capaz de derrotar o Empty Void. Ou seja, apesar de ser mais fraco, o Blast já era forte o bastante para derrotar sozinho uma ameaça de nível Deus, sendo que inclusive ele aparentemente nem sequer se feriu durante a luta. No entanto, 2 anos atrás ele levou uma surra da Centopeia Anciã que é de nível Dragão. Ou seja, ou isso é um baita de um furo de roteiro, ou senão a Centopeia não foi o único inimigo que o Blast enfrentou naquele dia, o que ao meu ver é muito mais provável. Afinal, o mangá disse que durante a luta contra a Centopeia, o Blast chegou a entrar em contato diretamente com o God. Então pode ser que ele tenha enfrentado algum arauto de nível Deus do God ao mesmo tempo em que lutou contra a Centopeia. Ou senão pode ser que o Blast tenha lutado contra o próprio God em pessoa, e foi por isso que ele se feriu tanto. Mas enfim, que na cena final do capítulo vemos o Flash completamente perplexo enquanto olha para o Blast, ao mesmo tempo em que o Saitama contempla a destruição que foi causada ao redor do QG da associação. Sendo que nesse momento o Careca diz que isso parece com a Tatsumaki. Ou seja, ele considera que os ataques do Void estão no mesmo nível dos ataques da Porteira de Gaiola. Mas olha, considerando que teve muita gente que se ofendeu com a minha análise do poder do Blast no capítulo passado, eu não vou analisar o poder da Tatsumaki nesse vídeo. Eu vou deixar pra você dizer aí nos comentários o que você acha a respeito dessa fala do Saitama. Ah, e uma coisa que eu acabei esquecendo de falar na análise do vídeo passado é a respeito de uma possível promoção do Saitama para classe S. Afinal, ele já teve seu poder reconhecido pelo City, que é um dos membros da diretoria da associação.
Ou seja, se as coisas acontecerem da forma como devem ser, o City vai relatar pro restante da diretoria que foi o Saitama quem derrotou o Garou, e isso pode sim render uma promoção pro Careca. Porém, eu acho que ele não chega na classe S com isso. Afinal, ninguém na associação além do City e dos heróis do grupo que foi montado para investigar o God sabem a respeito da existência do Deus Maligno. E o City já destacou a importância disso ser mantido como segredo. Afinal, ele suspeita que o God esteja a um passo de obter poder o suficiente para monstrificar toda a humanidade de uma só vez. E além disso, de acordo com o City, o God é muito poderoso e nenhum herói além do Blast tem capacidade de lutar contra ele. A princípio, nem mesmo o próprio Saitama, tendo em vista que é preciso dominar habilidades que controlem o espaço-tempo para poder enfrentar o God e seus arautos mais poderosos. Afinal, não adianta nada ser forte se o inimigo é capaz de se teletransportar livremente pelo universo. Então, para evitar que se forme um caos generalizado entre os heróis e a população, a existência do God precisa ser mantida em segredo até que seja descoberta uma forma de derrotar ele. Ou seja, oficialmente para a associação, o Garou nunca recebeu os poderes do God, e portanto o caçador de heróis não era uma ameaça de nível Deus, talvez nem sequer de nível dragão. E além disso, é preciso levar em conta que o Darkshine, o Silverfang e o Mestre Bomb lutaram contra o Garou antes do Saitama. Então é provável que por causa disso a diretoria da associação dê pouco crédito ao Saitama por ele ter derrotado o Garou, por considerarem que os outros heróis fizeram a maior parte do trabalho e deixaram ele enfraquecido bastante para que o Saitama pudesse dar o golpe final. E olha, considerando que quase ninguém respeita o Careca, eu acho que é algo próximo disso que vai acabar acontecendo. Então, infelizmente, eu acho que ainda vai demorar um tempinho até que o Saitama seja enfim promovido para a classe S. Mas enfim, galera, por esse vídeo é isso. Então não esquece de dar um soco mortalmente sério no botão do like e de se inscrever aqui no canal para o YouTube te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. Até a próxima, nerd! Valeu! Fui!